Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho aqui na casa de vocês. O nosso tema de hoje será a desigualdade das riquezas. E o nosso irmão Milton Maia vai fazer esse estudo por nós. Eu gostaria de pedir que a gente pudesse fazer um silêncio, desligar os celulares, se possível, ou colocar no silencioso, para que a gente tenha uma reunião tranquila, um bom entendimento do Evangelho. Vamos elevar nossa mente, nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Vou passar a palavra para o nosso irmão Milton. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver a todos, nosso palestrante. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe, fortaleça, com bênçãos de muita saúde e de muitas alegrias. O frio está aí, mas a nossa vontade é maior. Né? Napoleão, o grande imperador dos franceses, disse que prefere enfrentar o inimigo de frente do que tomar um vento frio nas costas. Né? Então, o frio realmente costuma colocar muita gente debaixo dos cobertores, né? Mas isso não é um obstáculo para nós que queremos verdadeiramente buscar no Evangelho de Jesus, buscar na doutrina espírita a orientação espiritual de que todos necessitamos. E eu peço a Jesus para abençoar o nosso estudo, que Ele possa colocar nas nossas mentes, no nosso coração, as ideias que nós precisamos para enfrentar as nossas lutas, que possa tirar de nossa casa, de nossa família, toda doença e toda preocupação, trazendo paz e harmonia entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos e os jovens casais, que possam ter emprego, que possam ter saúde, que possam ter alegria e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos e devolvê-los um dia para Deus, cheios de sabedoria e de bondade. O nosso estudo, como sempre, é baseado na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Nós não sentimos dignos de trazer a nossa palavra. Nós colocamos aqui a palavra de Jesus, a palavra de Allan Kardec e dos bons espíritos. Portanto, a única coisa diferente da codificação do Evangelho que vocês terão aqui é a própria voz que nos fala, que ainda é tão acanhada, né? Mas me faço assim satisfeito, contente em ser o porta-voz de Jesus, em ser o porta-voz de Allan Kardec e dos bons espíritos. Então, o nosso assunto é muito interessante, que é a desigualdade das riquezas. E a codificação espírita, notadamente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem muito assunto com relação à desigualdade das riquezas, porque esse é um assunto palpitante na humanidade. Muitas pessoas perderam a sua reencarnação na busca da riqueza. Muitas pessoas mataram, se mutilaram e desencarnaram em busca de alguns dólares a mais. É tema de filme, né? Por um punhado de dólares, quem não se lembra, né? Dólar furado. Os mais antigos devem lembrar. Então, as riquezas sempre fizeram brilhar os olhos das pessoas.
Isso tudo tem um motivo, porque a nossa educação ainda é muito inadequada. Nós insistimos em viver sem conhecer a vida espiritual. Nós insistimos em viver sem conhecer as leis divinas. E daí vem os atropelos. É a mesma coisa de alguém que nunca entrou no avião resolver pilotar um avião. Vai dar problema. Alguém que nunca dirigiu um automóvel resolver pegar e ligar o veículo e sair por aí dirigindo. Vai dar problema. Da mesma forma é a nossa vida. Nós não temos sabido dirigir a nossa vida. A nossa vida é muito mal orientada. Nem tanto por culpa nossa. Nem tanto. Temos a nossa parcela de culpa. Mas a sociedade, em geral, é a grande vilã. Porque os mestres, os professores, os sacerdotes e até mesmo os pais não têm bagagem suficiente para poder explicar sobre a justiça divina, sobre a lei de causa e efeito, sobre as consequências das nossas atitudes. Então crescemos como jovens, vendo os filmes, os aventureiros em busca do tesouro, em busca da arca perdida, em busca do ouro, em busca da fortuna, e achamos que isso é normal, que todo mundo faz assim, então assim deve ser a vida. Então nós somos educados pela televisão, somos educados pelos filmes. Raríssimos pais acham produtivo gastar um tempo com os filhos, conversando e explicando. Raríssimos professores têm conhecimento suficiente para poder tocar neste assunto tão delicado que é o espírito imortal. E raríssimos sacerdotes ainda tão atrelados à ortodoxia das organizações religiosas e das seitas religiosas conseguem ir além da formatação em que foram formados para abrir as ideias do Evangelho. E no Livro dos Espíritos, na pergunta número 811, Allan Kardec pergunta: será possível que já terá existido igualdade absoluta das riquezas? Será que alguma vez na história da humanidade houve algum momento em que todo mundo teve a mesma quantidade de dinheiro, a mesma quantidade de riquezas? Uma pergunta muito inteligente, essa é a pergunta número 811. E os Espíritos respondem: não, nunca houve nenhum tempo da humanidade que todo mundo teve a mesma quantidade de dinheiro. E aí explicam: isso nem é possível, porque a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres das pessoas. A isso se opõe a diversidade das capacidades e dos caracteres das pessoas. Nós vamos observar numa escola, numa sala de aula com 40 alunos em média, a prova é a mesma para todos. Tem uns que tiram nota máxima, mas a grande maioria fica abaixo da média. Por que será? Será que uns estudam mais, outros menos? Será que uns são mais inteligentes, outros menos? Se pensarmos assim, nós vamos achar que Deus é parcial, gosta mais de um do que de outro, porque a uns ele deu inteligência, a uns ele deu raciocínio rápido e a outros não. E isso não é verdade. Isso não é verdade, porque Deus trata todos do mesmo modo. Ele é um Pai equânime. E na questão número 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta e os Espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Presta atenção. Deus criou todos os espíritos
simples e ignorantes. Hoje a palavra ignorante para nós tem uma conotação negativa, é porque nós brasileiros demos uma conotação diferente. Nós entendemos ignorância como estupidez, e não é verdade. Não é o sentido ideal da palavra ignorância. A palavra ignorância significa ausência de conhecimento. Simplesmente. Então, Deus criou todos simples e ignorantes, sem conhecimento. Mas por que não são diferentes do que os outros? É muito simples esse raciocínio. E é uma dúvida que deve pairar na mente de todo estudante. Que coisa bonita falar, né? Estudante das coisas espirituais. O estudante das coisas espirituais ainda leva outro nome. Um nome mais chique ainda. Discípulo. Quem estuda o Evangelho de Jesus é discípulo de Jesus. Quem estuda a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é discípulo de Allan Kardec. Então, os estudantes das coisas do Espírito, somos todos discípulos de Jesus e de Allan Kardec. Então, há uma pergunta. Por que é então que Deus criou as riquezas? Será por quê? Será que Ele amou? Eu fiz uma pesquisa hoje na internet e descobri uma coisa que eu nem sabia. Que 1% da riqueza do mundo, aliás, 48% da riqueza do mundo, 48%, quase a metade, está na mão de 1% da população do planeta. Não é esquisito? Sabe por que isso? Então, as diferenças do caráter, as diferenças da busca, é que determinam essas desigualdades, não somente da riqueza, mas também do saber, da aplicação do saber. Os filósofos dão o nome de moral. Moral é a aplicação do saber. Muitos sabem, mas não conseguem aplicar o que sabem. Então não tem moral. A origem das palavras é uma coisa muito impressionante. Aristóteles traz para nós tanta coisa importante com relação à filosofia. Então, por que é que Deus criou as riquezas? Por qual motivo Ele criou as riquezas? Por que motivo Ele deixou pessoas tão ricas, enquanto que do lado, vizinho, próximo, e até na mesma família, são tão carentes, são tão pobres e são tão necessitados? Então, nós vamos estudar e vamos lembrar aqui da parábola dos talentos, que eu sei que todo mundo sabe de cor e salteado, mas eu trouxe só para relembrar, tá bom? Então, na parábola dos talentos, Jesus diz o seguinte: que o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. O Senhor chamou os servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos ao outro, e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade. Essa observação é importante. A cada um segundo a sua capacidade. Partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu ano. Certo? Tem uma diferença?
período de experiência que pode ser entendido como uma reencarnação. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5. 100% de aproveitamento. Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Seremos todos chamados a prestar contas? Sem exceção, todos. O padre Antônio da Paixão, padre português, 1645, escreveu um poema sobre a prestação de contas. O Senhor me chamou a prestar contas. Que contas tenho eu dar das contas que o Senhor me deu? Tive tempo para prestar contas e as contas não pude prestar. Não me lembro dos detalhes, mas o fato é, todos nós recebemos os nossos talentos e sem dúvida alguma todos nós vamos ser chamados à prestação de contas. Vai chegar o dia que nós seremos chamados à prestação de contas. E nesse dia vai ser perguntado para nós qual foi o seu cargo, onde você viveu, qual língua que você falou, em qual raça você viveu na terra. Só vai ser perguntado uma coisa: qual foi o bem que você fez? O que você fez de bem? O que você fez de bom? Somente isso vai ser perguntado. Porque são essas coisas que poderíamos resumir assim: o que foi que você fez em seu favor? Então respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Foste fiel em pouca coisa. 5 talentos comparado com este grupo, que não é pouca coisa, é muita coisa. Portanto, o Senhor disse: confiar-te-ei muitas outras coisas. É interessante isso, né? Não sei se vocês já depararam com pessoas que tudo que põe a mão vai para frente. Eu tenho um cunhado que tudo que ele põe a mão, ele se dá bem, enquanto que o irmão dele, mais novo, tudo que põe a mão dá errado. Será por que isso? Não é uma coisa curiosa? Lembra do rei Midas? Tudo que punha a mão virava ouro. Só que virou um castigo no final das contas, né? Ficava sem comer, não podia pegar em nada. Né? Muito bem. Compartilhe então da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno e disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses 2, outros 2 que ganhei. É fácil ganhar? Não é fácil ganhar. Demanda esforço? Demanda esforço? Demanda? Hein? Muito esforço. Você já viu o menininho com o prezinho? Né? Você já viu o primeiro dia de escola no prezinho? Aquele uniforme, aquela merendeira, aquela pastinha, todo alegre, todo feliz. 3 anos, 2, 3 anos de idade. Daí a 20 e poucos anos, aquele menino se transforma no engenheiro, se transforma no médico. E foi fácil para ele conquistar esse título? Conquistar essa competência? Não foi fácil. Muitas noites sem dormir, estudando, resolvendo problemas intrincados, problemas difíceis, mas justamente os problemas que fazem as pessoas crescerem, adquirir a competência necessária. Então o homem lhe respondeu: bom e fiel servo. Que coisa gostosa escutar isso. Bom e fiel servo. Será que um dia nós mereceríamos escutar isso? Bom e fiel servo. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Nós somos servos? Somos? Com certeza somos. Com certeza. Sem dúvida nenhuma.
Nós trabalhamos, nós estudamos, nós criamos filhos, alguns criam até os netos. Somos ou não somos servos? Somos. Os filhos e os netos são o quê? São nossos? Não, são de Deus. Deus mandou para nós educarmos, para nós cuidarmos deles. E a maior prova de amor a Deus que pode existir na face da terra é cuidar bem dos filhos dele. Quem são os filhos de Deus? O nosso próximo. Então somos servos de Deus. A mãe de família é serva de Deus, o pai de família que enfrenta o trabalho todo dia, enfrenta o patrão, o chefe, o trânsito, a lotação cheia, é servo de Deus. Então todos somos servos e todos estamos fazendo os nossos talentos multiplicar. Quem diria que aquela criancinha, aquela menininha, 3 anos de idade, quando Chica brincando com as bonecas, um dia seria uma avó, 5, 6 netos, saudáveis, bem educados. Não é interessante? Muito interessante, sim. Então compartilhe da alegria do teu Senhor. Foste fiel em pouca coisa. Parece até engraçado escutar pouca coisa. Agora nós achamos interessante pouca coisa, mas na hora que estávamos ali na luta, era bem difícil. Foi uma luta muito grande. Então veio em seguida o que recebeu apenas um talento. Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Observe que em nenhum momento falou em dinheiro. Falei talento. O que é talento? Seriam as nossas competências? Já ouviu falar da palavra chá? Competências, habilidades e atitudes. Podemos sim desenvolver os nossos talentos. E esse irmão ficou com medo. A capacidade dele era de dirigir e de aplicar apenas um talento. Ele recebeu esse talento e ficou com medo do Senhor. Seriam aquelas pessoas que têm medo do trabalho, medo do chefe difícil, medo do professor difícil, medo do ladrão, medo do trânsito. Seria? Esconde, não avança, não progride. Graças a Deus, hoje em dia, nós temos a psicologia. Graças a Deus, hoje em dia, temos tratamento para essas coisas. Podemos viver normalmente como todo mundo, conquistar os nossos valores morais e intelectuais, como todo mundo, mesmo as pessoas que têm essas dificuldades. E aqui tens, retitu o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso. Deve ser muito difícil escutar isso, né? Seu preguiçoso. Alguém já escutou isso? Servidor mau e preguiçoso. Escutar isso do alto deve ser uma coisa muito triste. Porque nós vivemos na expectativa de crescer para Deus. Sem exceção, todos nós, encarnados, vivemos na expectativa de elevarmos. Eu estava lendo agora do professor Pedro Machado, uma página que ele dizia que é natural do espírito buscar o crescimento, é natural. Nós precisamos alimentar, nós espíritos precisamos alimentar. E o alimento do espírito não é feijão nem arroz. O alimento do espírito é o conhecimento, os valores da alma, que são aqueles tesouros que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. São os tesouros intransferíveis. Quando jovem ainda, rapazinho, um amigo de meu pai foi na nossa casa e conversando sobre a família, ele disse, ó, Sr. Geraldo, eu digo para o senhor, eu ponho os meus filhos para estudar, sabe por quê? Porque o estudo, o conhecimento, ninguém toma dele, só Deus. E é verdade, são tesouros da alma.
São as habilidades, as competências que nós adquirimos. E isso vai valer para a vida eterna. É um tesouro nosso, uma conquista nossa. Se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros. Seria a coisa mais fácil, colocar na caderneta de poupança, né, vamos dizer assim, ou o trabalho mais simples que pudesse ser feito, mas de forma que não ficasse ocioso, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-o ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. E quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Por isso nós temos a desigualdade das riquezas. Você já ouviu falar do Elon Musk? Eu não sei se eu pronuncio correto. Dá a impressão que é mosqueteiro, né? É um mosqueteiro. E é mesmo. Ele é um lutador. De família pobre, da Austrália. Se transformou num dos homens mais ricos do mundo. Está na vanguarda dos foguetes. Todo dia nós temos notícia dos foguetes incríveis que ele faz, que ele constrói, ele não, a equipe dele, né? Mas que ele financia, que aproveita tudo do foguete. Uma economia absurda. Nós temos notícia dos carros elétricos, né, da Tesla. Uma coisa incrível, que poderá modificar muito, mudar muito a poluição, talvez polua o ar, mas polua outras coisas, mas está avançando. Nós temos notícia de John Rockefeller, esse é mais antigo. John Rockefeller viveu na época de Allan Kardec. Ele reencarnou nos idos de 1852, me parece. Desencarnou ali por volta de 1940, aos 90 e poucos anos de idade. Família pobre, família numerosa, viveu nos Estados Unidos. O pai era um vendedor que não tinha muito compromisso com a família. Tudo era pretexto para viajar e sair e largar a esposa com os filhos sozinho em casa. E um dia ele desencarnou. E a mãe, cheia de filhos, pôs os filhos para trabalhar. E entre eles, o John Rockefeller foi trabalhar como vendedor ambulante. No primeiro dia que ele chegou em casa com um dinheirinho para ajudar em casa, quando ele entregou o dinheiro para a mãe falou assim: filho, você vai pegar 10% do que você ganhou nessa semana e vai dar para o dízimo na igreja. Eu quero que você faça isso a sua vida toda. Ele adotou isso como regra da vida dele. 10%. E o tempo foi passando. Ele foi trabalhando, ele foi progredindo, ele foi conquistando os valores da riqueza, ele foi avançando em todos os setores da vida. E certa época, ele entrou no ramo petrolífero. Ele achava que a extração de petróleo era uma coisa muito trabalhosa, que dava muito pouco recurso. Ele percebeu que o refino do petróleo era um negócio mais interessante. Então ele montou uma refinaria. Mas naquela época, sabe por que o petróleo era usado? Para fazer o querosene. Porque não tinha luz elétrica. Todas as casas usavam o lampião, a lamparina. Então o querosene era um produto extraído do petróleo. E ele estava trabalhando neste campo. Enriqueceu muito. Quando veio a lâmpada elétrica,
E ele viu todo o trabalho dele ser julgado por terra. Ele, orando, pedindo a Deus inspiração, começou a procurar um outro tipo de negócio, onde ele pudesse aplicar os recursos dele. Quando, em 1910, 1915, surgiu o automóvel. E ele ofereceu, então, e os técnicos desenvolveram a gasolina. E a gasolina, durante o refino do querosene, era considerado um material rejeito, altamente perigoso, porque se incendiava à toa. E quando veio, então, o automóvel, e a gasolina passou a ser o elemento principal das refinarias, ele ficou milionário. E continuou dando os 10%. Então, graças a Rockefeller, as universidades de Chicago, a Universidade de Yale e a Universidade de Columbia se transformaram em grandes centros acadêmicos. Nenhum homem, nenhum milionário em toda a história da humanidade fez tanta caridade quanto John Rockefeller. 10% de tudo ele doava para as instituições de caridade. E nas horas de folga dele, ele que era milionário, sabe o que ele fazia? Ele ia para a igreja, ele nunca faltou à igreja, ele ia dar evangelização infantil. Alguma coisa semelhante ao que nós temos na doutrina espírita como evangelização infantil. E ele era encarregado de fazer a limpeza, de varrer, de assear o templo. Cumpriu o seu dever religiosamente. Ele dizia: Deus me deu dinheiro. Deus me deu dinheiro. E ele soube usar. Viveu até os 98 anos de idade. Um dos homens mais ricos do mundo. Nasceu na pobreza, assim como Elon Musk. Assim como o rei Davi. Quem conhece a história do rei Davi? Rei Davi, de um cuidador de ovelhas. Um pastor de ovelhas. Se transformou no rei dos judeus. E de Davi nasceu o rei mais sábio do povo judeu, Salomão. Né? Muito bem. Então, por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Sabe por quê? Que Deus não fez todos os homens sábios, todos os homens inteligentes, para todos terem a riqueza que todos almejam? E os Espíritos respondem: cada um vive há mais ou menos tempo. Uns foram criados primeiro, os outros depois, e consequentemente tem feito maior ou menor soma de aquisição intelectual ou moral. Então, Deus é o Criador. E Ele cria incessantemente. Enquanto nós estamos aqui reunidos, Deus está criando, porque Ele é o Criador. Ele é incriado. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Não teve começo e nem vai ter fim. Nós somos criaturas de Deus. Deus criou duas coisas: o Espírito e a matéria. O Espírito deve se servir da matéria para evoluir, para intelectualizar. Por isso tem a reencarnação. Então nós não somos eternos, visto que tivemos no começo. Mas nós não vamos ter fim, porque herdamos do nosso Pai Criador um conceito que muita gente não entende. Nós herdamos do nosso Pai Criador a imortalidade. Então nós não somos eternos, mas somos imortais. Então, junto de nós existem pessoas, existem espíritos que foram criados antes de nós. Se foram criados antes de nós, viveram mais do que nós, em outras encarnações e até em outros planetas. Quem nunca ouviu falar dos exilados de Capela?
Então, naturalmente, se apresentam entre nós com conhecimento, com experiência muito grande. Daí nós vamos entender o povo do Egito, o povo ariano, as castas da Índia, que Emmanuel trata lá no livro A Caminho da Luz. São grupos de espíritos muito mais adiantados, muito mais evoluídos do que nós. Daí nós temos as diferenças. Enquanto que para alguns é muito fácil ficar rico, para outros é muito difícil arrumar um emprego para ganhar o salário mínimo, para ganhar um pouquinho. Mas todos estamos a caminho do aprendizado. E os Espíritos ensinam para nós que a diferença entre os homens está na diversidade dos graus da experiência alcançada por cada um e da boa vontade que empregam para o cumprimento dos seus deveres, para a realização das suas missões. Daí o aperfeiçoamento de uns mais rapidamente do que o de outros. Eu cheguei a fazer um curso técnico numa escola técnica, muito cru, muito ignorante. Eu ficava impressionado naquelas matérias técnicas. Eu lembro de uma, a hidráulica, eu não sabia nada. Tinha colegas meus que chegavam lá, faziam o dele e o meu, porque eu não conseguia fazer. Por quê? Onde que ele aprendeu isso? Que eu não conseguia fazer e ele conseguia. Nós temos na internet, todos os dias, nós vemos crianças de 4, 5 anos de idade tocando piano magistralmente bem. Temos o caso do Sidérios, um grande músico da Finlândia, reencarnado no Nordeste, deficiente físico, mas que toca piano magistralmente bem desde a infância, desde a primeira infância. Com 3 anos de idade, ele deficiente físico, ele engatinhando dentro de casa, na casa dele no Nordeste, os pais no Nordeste tinham piano, ele de pé, com as mãos desconjuntadas, ele tocou aquela asa branca, né? Asa branca, perfeitamente. E os pais ficaram impressionados. Foram até o Chico Xavier, levando o menino, para o Chico Xavier falar quem era ele. Temos que ter paciência, porque as pessoas lá fora não entendem as coisas que nós entendemos, né? Muito bem, então Deus não criou faculdades desiguais para ninguém. Na pergunta 115, Deus criou todo mundo igual, simples e ignorantes. Achar que Deus tenha criado alguém diferente do outro, vamos achar que Deus gosta mais de um do que do outro. A parcialidade, e toda parcialidade expressa uma injustiça. E Deus não é injusto. Deus é a suprema justiça, né? Então, a desigualdade das condições sociais, que naturalmente a desigualdade das riquezas vai gerar a desigualdade das condições sociais. Tem um ditado antigo que fala, ele é um ditado muito materialista, mas ele é muito verdadeiro, que nós temos 2 oportunidades de se dar bem na reencarnação. Uma é quando nascemos, isso materialista falando com relação ao dinheiro e à riqueza, nasce com a família rica, e a outra quando casa, mais difícil, casa com a mulher rica, com o homem rico. Muito bem, mas nós temos, que eu contei aqui para vocês há 1 minuto atrás, sobre o John Davidson Rockefeller, que nasceu pobre, simples, sem recurso nenhum, com a fé em Deus, com as suas orações, com o cumprimento fiel das suas obrigações no tempo que ele seguia religiosamente, ele se enriqueceu. Agora vamos entender uma coisa. Todo mundo aqui, naturalmente, já teve a oportunidade de ver um pequeno riacho, né? Uma água correndo. Onde é que vocês acham que vai dar peixe? É na água rasa e corrediça ou nos poços que são formados ao longo do curso do rio?
Os poços, né? Então forma ali alguns poços, a própria força das águas cria alguns poços ao longo do curso do rio. Aonde vocês acham que vai ter peixe? Nos poços, né? Porque nas águas rasas não tem como. Então, o faminto vai buscar peixe aonde? No poço. E assim são as riquezas da terra. Porque as riquezas da terra têm um motivo. E o motivo das riquezas da terra é promover as grandes obras, as grandes indústrias, como John Rockefeller, que investiu tudo nas refinarias do petróleo. Imaginem vocês a quantidade de empregos. Quem eram os empregados dele? Aquele que recebeu um talento. Não tinham condições de multiplicar, então foi se colocar junto daquele que teve os 5 talentos, que se transformaram em 10, para poder ter o seu pão de cada dia, para poder trabalhar. Imagine para vocês, na época não tinha os gasodutos, não tinha os condutores que tem hoje. Então o petróleo, o querosene era transportado através dos vagões ferroviários. Imaginem vocês quantos empregos foram gerados nas ferrovias para transportar o petróleo, para transportar o querosene, os navios. Então movimentou um mundo de pessoas, dando oportunidade para todo mundo. Então, para o nosso entendimento, a riqueza é o poço que é formado ao longo do rio, onde acumula a riqueza do peixe, o alimento, onde o necessitado vai buscar. Nas empresas, todos nós temos a nossa oportunidade de ter o nosso trabalho, junto daquele que tem os 10 talentos, porque o nosso talento é muito pequeno. Estamos desenvolvendo ali naquele ambiente outros talentos, que é a humildade, a obediência. Vocês sabiam que um grande problema nosso é a obediência? Principalmente no brasileiro. A criancinha, desde pequenininha, tem uma dificuldade enorme em obedecer, com raras exceções. Então, no trabalho profissional, a primeira coisa que nós aprendemos é obedecer. Se não obedecermos, nós seremos demitidos. Imagine para vocês ver a vida militar. O menino duro que não obedece os pais, resistente, quando entra para a área militar, toda hora, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Tem que obedecer. Primeira coisa que aprende. Então são coisas que nós estamos no aprendizado. E a reencarnação vai colocar a pessoa no lugar certo. Na minha juventude eu tinha um desejo enorme de seguir a área militar. Tentei tanto de vezes, nunca consegui. Provavelmente não havia necessidade. Muito bem, então há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Existem muitas pessoas que pela preguiça, pelo desânimo, pelo desinteresse, pela falta de dedicação, caem na miséria. Não faz nenhum curso. Se faz um curso mais ou menos. Não percebe que lá na frente vai concorrer uma vaga com gente muito boa. Se ele fez um curso mais ou menos, a chance de ser aprovado nos testes é muito pequena. Já começou a seleção por aí. Então, quando começa errado, vem a dor para corrigir. Ah, eu não consegui passar, meu Deus do céu, Deus não gosta de mim, eu não arrumo emprego em lugar nenhum. Será que você dedicou suficientemente? Fez por merecer? Santo Agostinho diz para nós que no mar da misericórdia divina, alguns vão buscar água com balde, outros vão buscar água com tampinha de garrafa. Mas o mar está disponível para todo mundo. Para todo mundo. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Lembra disso? Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei a porta e a porta se abrirá.
Então vamos estudar a doutrina espírita, vamos procurar o nosso emprego, vamos procurar o emprego dos nossos sonhos, vamos lutar. Nós somos o maior defensor da nossa felicidade, mas também somos o maior carrasco de nós mesmos. Precisamos ter habilidade da convivência com as pessoas, porque num momento de fúria falamos certas palavras que jogam por terra 20 anos de casamento, 30 anos de casamento. Falamos certas coisas que não são mais perdoadas, e às vezes nem queríamos falar aqui. Então, quando Chico Xavier desejou trabalhar na área da mediunidade, o mentor espiritual dele falou para ele: Chico, só vou exigir 3 coisas de você: disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, disciplina nas suas atitudes, disciplina nas suas palavras, disciplina nos seus pensamentos e sentimentos. Olha só. No momento de vigilância, os nossos inimigos desencarnados, e todo mundo os tem, inimigos desencarnados, poderão arruinar a nossa vida, poderão jogar fora, pela nossa falta de vigilância, o nosso trabalho profissional e a nossa vida conjugal. Então há pessoas que por culpa sua caem na miséria, pela falta de vigilância, pela falta de empenho. Então muitos de nós somos frios, somos indiferentes às coisas mais sagradas da vida. E quando acontece a perda, lamentamos, revoltamos contra a misericórdia divina, por culpa nossa. Mas Deus é misericordioso, justo e bom, e vai dar para nós outra oportunidade, porque nós somos imortais. Teremos outras oportunidades de conquistar os valores da alma, os valores do espírito. Portanto, as provas da riqueza e a prova da miséria são tão terríveis uma quanto a outra, tanto a da riqueza quanto a da miséria, porque a prova da riqueza nos expõe aos maiores abusos, e a prova da miséria nos coloca na condição de revoltados contra a justiça divina. Mas não podemos esquecer de uma coisa, que a cada um é dado segundo as suas obras, segundo o seu merecimento. Uma grande poetisa da Bahia, Maria Dolores, desencarnada, ela escreveu através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier: quando eu reencarnar, eu peço, Jesus, não deixe que os meus pais atendam todos os meus gostos, não deixe que eles me transformem numa boneca, porque eu preciso lutar, eu preciso vencer. E às vezes a pobreza, as lutas e as dificuldades dão um caráter, enrijecem o espírito para as lutas. Vamos ver os grandes santos que nós conhecemos. Vamos ver, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Nasceu na pobreza, em Pedro Leopoldo, uma família numerosa, o pai, vendedor de bilhete de loteria. E olha que se transformou. Divaldo Pereira Franco, família numerosa, apanhava do pai quase todos os dias. E olha o que se transformou. Então nós temos muitos exemplos, não só dentro da doutrina espírita, como também no catolicismo, de pessoas que lutaram contra a adversidade e conquistaram os valores do espírito e os valores da matéria. Então, estando o rico sujeito às maiores tentações,
também estão expostos a recursos para produzir uma maior quantidade de bem. Se a riqueza é uma prova difícil, é uma prova pesada, usando a inteligência e a misericórdia divina, poderá transformar a riqueza numa alavanca poderosa para as conquistas dos valores do Espírito. E Jesus estava na praça. Jesus estava na praça ensinando, quando um homem lhe disse: Mestre, dize para o meu irmão que divida comigo a herança que nosso pai deixou para nós. E Jesus lhe disse: ó meu filho, quem me designou para vos julgar ou para fazer as partilhas das vossas heranças? E acrescentou Jesus: tende cuidado, meu filho, preserva-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a sua vida não depende dos bens que ele possua. A sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem, Jesus contou uma história, cujas terras tinham produzido extraordinariamente bem, e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: o que eu vou fazer? Eu já não tenho mais onde guardar tanta riqueza, os meus celeiros estão lotados, o que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou mandar destruir todos os meus celeiros, e vou construir outros maiores, e vou guardar ali todos os meus bens. E direi para a minha alma: ó minha alma, agora você tem tudo de sobra, do bom e do melhor, para longos anos. Então repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és tu, esta noite ainda tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Então, Jesus era questionado sobre essas coisas, não somente sobre essas, mas de muitas outras coisas. Então, a vida de um homem não está submissa à riqueza que ele possui. Nós podemos viver na simplicidade, no verdadeiro paraíso, e podemos ter todo o conforto e toda a riqueza e viver tristemente e sofrer muito a doença do século, a melancolia, a tristeza, cheio de dinheiro e sem felicidade. O Soriano Zago contava o caso de um amigo que queria ser muito rico. Eles conviveram juntos durante um tempo, e a própria vida fez com que eles se separassem, cada um no seu canto, vivendo a sua vida. Depois de 20 anos, o Soriano Zago encontrou com este amigo no centro de Belo Horizonte. E ele, o amigo, dentro de um carro muito confortável, o Soriano muito simples, a pé, e conversava ali, com o carro parado, estacionado. E ele observou que o amigo não desceu do carro e perguntou: como é que você está? Está tudo bem? Eu falei: você vai ficar rico, Leão? Aquele prédio ali é meu, aquela loja ali é minha, aquela casa lá também é minha. Mas que coisa boa, vamos tomar um café aqui na padaria para a gente conversar? Eu não posso, não estou conseguindo andar, fiquei paralítico. Então, Humberto de Campos conta de estudantes que juraram que não queriam passar fome, formaram, trabalharam e progrediram, e todos morreram de fome.
porque tinha muito dinheiro para comprar o que quisesse, mas não podia comer nada, porque o excesso do trabalho, os estudos, as preocupações trouxeram para eles doenças estomacais. Está num dos livros de Humberto de Campos, não me lembro qual, lendo todos nós vamos encontrar, né? Mas nós vamos ver que as coisas simples da vida são as que nos trazem maior alegria e maior felicidade. Agradeço a todos vocês, peço a Jesus para ir na casa de cada um, tirando toda doença, toda maldade, toda perturbação, trazendo paz e harmonia entre todos. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Nós agradecemos nosso irmão aqui pelo estudo. Estamos chegando no final da nossa reunião. Após a reunião, nós vamos iniciar os passes. Aqueles que desejarem tomar o passe, é só fazer a fila aqui. Nós temos os recadinhos rápidos. O atendimento fraterno acontece aqui na casa todas as segundas e quartas-feiras. Aqueles que desejam um atendimento, conversar com os nossos representantes aqui da fraternidade que fazem esse trabalho de atendimento, de aconselhamento, né, de orientação, é só dar um nome ali na recepção, às segundas e quartas-feiras, e serão chamados, né, o atendimento, o nome ali, a partir das 19 horas, porque tem um número limitado de pessoas a serem atendidas, né, por causa do tempo. Então, assim, a partir das 19 horas, que a casa abre, já podem chegar ali na recepção e dar um nome, atende aí poucas pessoas, porque são uma pessoa ou duas, às vezes, que fazem esse trabalho de atendimento, mas toda segunda e quarta-feira. A orientação espiritual, que é o atendimento pela espiritualidade, somente nas quartas-feiras. Também é só chegar a partir das 19 horas, colocar o nome ali na recepção, que toda quarta-feira tem uma reunião mediúnica, onde acontece esse atendimento espiritual, essa orientação. E aí aquele interessado deixa o nome, os dados ali na recepção e vem assistir a palestra. E durante a palestra, nesse período que a gente está aqui tendo esse estudo, a espiritualidade está fazendo o atendimento a cada um que deixou o nome ali, e no final da reunião vem o receituário, né, a psicografia com as orientações dos espíritos, diretamente dos espíritos. Então são as quartas-feiras. Também é número limitado, tem que chegar, quanto mais cedo chegar, a partir das 19 horas, para encontrar vaga para poder fazer esse atendimento. Nós estamos também convidando aqueles que querem ser tarefeiro aqui da fraternidade, uma tarefa muito importante que nós estamos precisando, que é da campanha do quilo, aos domingos pela manhã. A campanha do quilo é a principal fonte de montagem das cestas básicas que a gente auxilia as famílias assistidas da casa. Nós temos uma média de umas 20 e poucas, 25, 26 famílias, um pouco mais talvez, cadastradas na casa, que recebe esse benefício, a cesta básica, recebe roupas, recebe calçados todo mês. E essa campanha do quilo que traz o alimento, que traz as doações, que nos permite essa montagem das cestas. É uma tarefa muito importante. Graças a Deus nunca faltou o alimento, nunca faltou nada para que essas famílias sejam atendidas. Sempre tem, por causa do trabalho de caridade das pessoas e do esforço dos tarefeiros. Então nós temos aos sábados e aos domingos. Domingo a gente está precisando de pessoas, porque acho que estão 2 ou 3 pessoas só que tem para fazer essa campanha. No sábado já tem mais gente. Então aqueles interessados é só chegar aqui no domingo, 8 horas da manhã, e encontrar com a turma lá no setor de assistência e sair para fazer a tarefa.
é uma tarefa muito importante e muito compensadora. Todos que fazem essa tarefa não querem largar. Mas como a pandemia causou uma dispersão muito grande em todos os setores da sociedade, então agora que as coisas, né, começaram a se reorganizar, mas ainda tem muita falta de mão de obra nas nossas campanhas aí. Então aqueles que desejam trabalhar, estamos às ordens aqui. O salário é bem alto, bônus horas lá, né? É muito bom. No mais, agradecer a Jesus, agradecer ao irmão Miramês e a equipe que nos sustenta, que nos dá apoio, pedir que Jesus possa nos envolver na sua paz, harmonia e serenidade, nos conduzir em segurança aos nossos lares e permanecer conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite para vocês, bom regresso ao lar.